Pedro De Martini, eu sou advogado da área tributária do escritório Souto Correia Advogados, fico aqui na nossa sede em São Paulo. O tema que eu tratarei aqui brevemente é um tema tributário, muito discutido de uns meses para cá, que é a possibilidade de negociação ou transação tributária entre contribuintes e fisco federal. Recentemente a gente tem visto muitos contribuintes dos mais diversos setores buscando medidas administrativas, ajuizando ações, buscando decisões judiciais para permitir uma postergação de pagamento de tributos ou eventualmente algum tipo de desconto nos tributos devidos. E a razão para isso ela é clara, se a gente já pode considerar a taxa, a carga tributária nacional elevada em momentos normais, nesse momento de crise financeira, como a gente está vivendo, ela acaba falando ainda mais alto e os contribuintes sentem essa dificuldade de equilibrar suas contas e, no fim do dia, de quitar seus tributos. O tema transação tributária não é exatamente novo, ele vem sendo discutido há bastante tempo, seja pela comunidade jurídica, seja pela própria procuradoria. É um tema que, conforme conversas, enfim, com procuradores, é um tema que vem sendo lapidado internamente há bastante tempo. E esse tipo de debate, ele deve ser elogiado, incentivado sempre, seja quando o debate é tido pela Secretaria de Fazenda, pela Receita Federal, pelas procuradorias ou advogados. Já que a busca aqui ela deve ser por uma possibilidade de pagamento mais adequada aos contribuintes e, ao mesmo tempo, uma redução do contencioso, seja ele administrativo ou federal. E isso a gente tem visto, essa tendência não só no âmbito federal, a gente tem visto esse tipo de aproximação fisco-contribuinte também nos estados. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente pode citar o programa Nos Conformes, no qual os contribuintes recebem benefícios se eles estiverem bem ranqueados, né, se forem considerados bons pagadores. Eles conseguem, dentre os benefícios, até mesmo a possibilidade de autorregulação, antes mesmo de uma autuação, então ele é notificado e consegue resolver esses problemas antes de uma autuação, muitas vezes desnecessária. E é uma tendência muito válida, né? Mas voltando aqui para a esfera federal, a transação tributária ela sempre esteve prevista no nosso Código Tributário, artigo 171, mas dependia de uma lei para poder ser definitivamente implementado. E foi o que aconteceu quando ela foi trazida pela MP, a medida provisória 899, já no ano passado, e agora também com previsão em lei, a Lei 13.988 desse ano, que é também chamada de Lei do Contribuinte Legal. E como essa transação é com união, ela permite negociação de tributos federais, como imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, dentre outros. Lembrando que débitos do FGTS ainda dependem de autorização do Conselho Curador, mas devem ser incluídos nas transações também em breve. E os débitos do Simples Nacional dependem, pela lei, de autorização por lei complementar. Essa lei complementar, inclusive, ela já foi aprovada pela Câmara, ela agora passa para o Senado e depois sanção ou veto presidencial. Os parcelamentos previstos nessa transação eles são de até 145 parcelas, em alguns casos. As reduções podem ser de até 70% dos débitos, como detalhado na legislação. E vale para débitos tanto administrativos, no âmbito administrativo, como débitos inscritos em dívida ativa e também débitos já com execução fiscal ajuizada. E essas transações elas dependem de regulamentação. Então, logo após
a lei ser sancionada, foi publicada a portaria 9917 de 2020, que trouxe até mesmo algumas modificações interessantes em relação à regulamentação que havia da MP, como a possibilidade de pagamento dos débitos por meio de créditos reconhecidos por decisão judicial. Antigamente, na legislação anterior, na regulamentação anterior, a previsão era só para precatórios, enfim, dentre outras novidades. E aqui, já passando rapidamente pelas hipóteses de transação, começando pelas mais recentes e mais discutidas, temos a transação por adesão ao contencioso tributário e também de débitos de pequeno valor. Essa transação ela foi publicada por meio de portaria do Ministério da Economia na última semana, dia 17 de junho, e trouxe duas modalidades de transação, essa portaria do Ministério da Economia: a transação no contencioso tributário e a transação dos débitos de pequeno valor. Na transação do contencioso, ela prevê essa possibilidade de negociação para aqueles temas amplamente discutidos pelos contribuintes no contencioso judicial administrativo e que tem um impacto financeiro igual ou superior a 1 bilhão, isso nos cofres, né? Tendo muitas vezes sendo observados, sendo consideradas as decisões divergentes de tribunais, e os temas ainda devem ser previstos pelo ministro da Economia. Já a transação de débitos de pequeno valor, ela abrange débitos inscritos de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte com valor total menor que 60 salários mínimos. Essas transações são por adesão, devem ser realizadas por meio de edital da Procuradoria ou da Receita vinculada ao Ministério da Economia, e prevê alguns descontos bem relevantes, inclusive sobre o montante do principal, de até 50% do total, prazo de até 84 meses para o contencioso e 60 meses para os débitos de pequeno valor. Passando então para a transação envolvendo débitos inscritos em dívida ativa, a gente também, começando pela mais recente, vale trazer a transação excepcional, que também foi publicada na última semana por meio da portaria 14.402, agora de 2020. Essa recente modalidade, ela estabeleceu a transação excepcional e vai poder ser utilizada pelos contribuintes a partir do dia 1º de julho e fica vigente até 29 de dezembro. Ela foi inserida, essa modalidade de transação, com base na pandemia, é a segunda inserida com base na pandemia da Covid-19, e ela permite a inclusão de débitos também já em fase de execução fiscal ajuizada, ou até débitos que tenham sido incluídos em parcelamentos anteriores, rescindidos, e o valor atualizado da negociação deve ser menor do que 150 milhões de reais. Os descontos aqui eles podem ser de até 100% de juros, multa e encargos legais, com algumas limitações que a legislação traz, que a portaria traz, e pagamento em até 84 meses. Aqui vale dizer que só poderão utilizar essa transação os contribuintes que não tiverem capacidade de saldar o seu passivo fiscal inscrito em dívida ativa no prazo de 5 anos. Isso vai depender de uma avaliação a ser feita pela Procuradoria. E como toda transação que prevê descontos, nessa modalidade o contribuinte vai ter uma série de obrigações e requisitos para cumprir, como, por exemplo, manutenção da regularidade fiscal. E aqui, tratando já da segunda transação decorrente da Covid, da pandemia, a gente tem uma transação anterior, da portaria 9924 de 2020. Essa transação, diferentemente da
que eu tratei anteriormente, ela não tem desconto, mas ela permite um parcelamento de 81 meses, ou até 142 parcelas para micro e pequenos empresários, dentre outros, cooperativas, Santa Casa de Misericórdia, e prevê o pagamento da primeira parcela só depois do terceiro mês, a partir da adesão. O prazo para adesão, pelo menos até o momento, foi estipulado dia 30 de junho desse ano. Terceira transação que vale a pena a gente citar, a transação por adesão do contribuinte por meio do edital 01 de 2009, que o prazo também é 30 de junho, ao menos até o momento, e os contribuintes aqui devem ser enquadrados em algumas situações pré-definidas, dentre as quais, citando rapidamente, débito escrito em dívida ativa há mais de 15 anos, ou inscrito e suspenso por decisão judicial há mais de 10 anos, dentre outros. E por fim, tratando aqui da transação individual, que deve ser proposta pelo contribuinte ou pelo fisco, nessa modalidade que eu entendo que deve se manter ativa por mais tempo, ela é prevista para débitos acima de 15 milhões de reais, pode partir tanto do fisco como dos contribuintes, com descontos que podem chegar a 50% para contribuintes em geral ou 70% para empresário individual, pequeno empresário. Prazo aqui de 84 prestações para os contribuintes em geral e 145 parcelas para esses pequenos empresários, instituições de ensino, cooperativas. E como nesse caso também há desconto, a Fazenda também vai considerar uma série de requisitos, como tempo de cobrança, perspectiva de êxito dessa cobrança por parte da Fazenda, dentre outros. Tá? Enfim, deixando um pouco de lado os detalhes de cada hipótese de transação, tentando falar um pouco mais do ponto de vista macro da coisa, o fato é que essa lei ela veio para ratificar essa possibilidade de renegociação de dívida tributária, em especial daquelas dívidas que o fisco entende serem de difícil recuperação ou irrecuperáveis, de acordo com os estudos internos da Procuradoria, e inclui aqui empresas em recuperação judicial, liquidação, falência, que, aliás, foram citadas, né, são premissas das discussões iniciais do projeto lá da MP. Né? Então, acho que o outro ponto que é importante aqui deixar claro é que a transação ela não é exatamente igual, ela não é igual os programas de parcelamento que a gente está acostumado, né? Como os refis que a gente enfrentou nos últimos anos. O modelo de transação ele foi trazido com inspiração no modelo americano de transação, a partir de diversos estudos que a Procuradoria PGFN realizou. E o objetivo aqui dessa transação implementada no Brasil, ela é que o benefício seja concedido conforme a capacidade econômica de pagamento do contribuinte. E isso não ocorre no refis. Aliás, no refis, de acordo com estudos e com números levantados, os contribuintes que acabavam utilizando, em sua maioria, os programas de parcelamento, de recuperação fiscal, eram justamente aqueles contribuintes que tinham condições de arcar com a dívida. E esse é um outro ponto que a transação tenta alterar, avaliando principalmente cada situação específica do contribuinte. Então, resgatando até as discussões do início do projeto, além dessa avaliação dos contribuintes, que não acontecia no refis, a transação ela também surge como uma ferramenta de resolução de conflitos, né? Solução de litígios, redução do contencioso, que acaba
gerando custos enormes e desnecessários para ambos os lados, né? Seja para os cofres públicos, seja para os contribuintes. O uso dessa ferramenta parte da premissa de que a União poderá transacionar sempre que ela verificar uma motivação ou avaliar e apurar um interesse público envolvido nessa transação a ser proposta. Então, como a gente antecipou, apurando esse interesse público, a Procuradoria já publicou as 2 portarias que permitem transações em decorrência dos efeitos do coronavírus. Então, isso é um exemplo inicial de como ser avaliado o interesse público e ser implementada a transação. Eu, particularmente, acho que existem alguns pontos, né, na minha opinião pessoal, que poderiam ser melhorados ou incluídos na norma, como, por exemplo, alguma coisa relacionada ao reconhecimento de créditos na compensação, né, sem aquelas várias restrições que a gente está acostumado a ver e dificuldades para a extinção do débito. Mas, no geral, entendo que a lei chegou para ratificar essas discussões que foram iniciadas na comunidade jurídica já há algum tempo, e são mudanças essenciais na relação entre contribuinte e fisco, né, que acabam, de alguma forma, trazendo mais equilíbrio nessa relação e essa aproximação das 2 partes, que eu acho que é benéfico para os 2 lados, né? Especialmente nesse momento delicado que a gente vive, né? Com uma iminência, uma proximidade de uma crise financeira ainda maior, né? A aprovação da lei, eu acho que ela permite uma possibilidade também para esses contribuintes que foram muito impactados, mas que gostam de manter, que pretendem manter suas dívidas em dia, prevê essa possibilidade de pagamento dos seus débitos e, com isso, no fim do dia, olhando pelo outro lado também, uma possibilidade de manutenção da arrecadação por parte da Fazenda, né? Além claro, da redução de litígios, como a gente havia comentado. Então, acho que, em resumo, a lei deve ser comemorada, tanto pelo fisco como pelos contribuintes. E, por fim, como eu não sei se ainda estarão vigentes os prazos que eu tratei aqui quando esse vídeo for assistido, ou se eles terão sido prorrogados, eu fico inteiramente à disposição de vocês para conversar sobre o assunto e encerro aqui os meus comentários. Muito obrigado pela atenção.